Uma produção Domínio Público Audiolivros. De Jaime Maciel. Conscrito. Narrado pelo autor, com a participação de grande elenco. Baseado em fatos reais. Ainda me lembro da primeira surra que levei na vida. Meu pai entrou no meu quarto e fechou a porta atrás de si. Ele havia encontrado um par de luvas na minha mochila. Luvas de couro, muito bem feitas. Encaixavam-se perfeitamente nas minhas mãos pequenas e magras, e foram motivo de minha felicidade por cerca de uma semana. O inverno era rigoroso na vila onde eu morava, e colocar as mãos nos bolsos furados da jaqueta não era o suficiente para mantê-las aquecidas, de modo que eu costumava ficar esfregando sem parar durante a aula. Enfim, meu pai achou as tais luvas dentro da minha mochila e parece não ter gostado muito. Eu estava na minha cama, lendo histórias em quadrinhos, embaixo das cobertas, quando meu pai entrou no quarto, batendo a porta atrás de si com um estrondo. Veio andando lentamente na minha direção, com uma expressão sinistra no rosto. Se bem me lembro, ele não era o pai mais amoroso do mundo. Na verdade, passava mais tempo trabalhando nas minas do que em casa. Estava sempre tão cansado e bêbado que se jogava na poltrona da sala reclamando e logo adormecia. Então, estranhei ao ver algo semelhante a um sorriso no seu rosto. Mas a estranheza acabou dando lugar ao medo quando escutei da cozinha a voz da minha mãe. Deixa que eu falo com ele, Dmitri. Ele só tem 11 anos. Parou ao lado da minha cama e arrancou os cobertores de uma só vez, com um forte puxão. Ainda segurando as histórias em quadrinhos, encolhi as pernas por causa do frio que agora se espalhava pela minha pele como água fria. Cheguei a abrir a boca para dizer: "Pois não, papai." Mas a bofetada veio com a velocidade de um raio e me jogou em direção à parede, onde bati a cabeça. Senti um singelo filete de sangue escorrer de meu nariz, ao que se seguiram tabefes e mais tabefes por todo o corpo. "Vou ensinar a não roubar dos outros, seu merdinha!" dizia o meu pai entre os dentes, enquanto golpeava sem piedade. "Então é pra isso que eu me mato de trabalhar? Pra chegar em casa e ver que eu estou criando um ladrãozinho?" Acordei mais tarde, com a minha mãe chorando ao lado da cama. Chorava em silêncio, nem dava para escutar, mas pude ver as lágrimas caindo pela fresta de olho que ainda conseguia abrir no meu rosto roxo e inchado. Ao lado dela estava a minha amiga Natália, também com os olhos úmidos. Natália havia me dado as luvas de presente na semana anterior. Era uma boa menina e certamente se sentia culpada pelo seu presente ter sido a razão do mal-entendido. Na verdade, talvez o culpado tenha sido eu, por não falar do presente que havia recebido. Mas estava com vergonha de ter recebido um presente de uma menina. Mais ainda, por ter sido da menina que eu gostava. Depois do acontecido, minha mãe abandonou meu pai. Saiu de casa e fomos morar com os meus avós. Meu pai não tentou impedir. O orgulho não deixou. E talvez tenha sido até melhor. Ele acabou morrendo em um desabamento na mina de carvão em que trabalhava, alguns meses depois. Nunca havia mandado uma carta sequer.
Minha mãe e eu passamos a compartilhar da pobreza em que meus avós viviam. E eu, então, prometi para mim mesmo que jamais baixaria a guarda novamente. Aos 11 anos de idade, havia aprendido que a vida pode mudar de uma hora para outra, sem aviso e sem piedade, e que o golpe pode vir de onde menos se espera. Após a morte dos meus avós, mamãe e eu ficamos morando na casa deles, e enquanto ela fazia pães, eu saía para vender pela vila. A vida tornara-se pacata e até confortável. Foi assim, até eu receber uma carta pelo correio. Pétia! Gritou minha mãe, assim que coloquei os pés dentro de casa. Um cliente cancelou o pedido, então hoje comeremos pão. Ah, e chegou uma carta para você. Uma carta, é? Disse desinteressado, enquanto tirava as botas sujas de lama. Minha mãe estava sentada na mesa da cozinha assistindo TV. A princípio, ignorei o envelope. Geralmente era só propaganda. Ficou sabendo do Misha, filho da Olga? Disse ela, levantando-se e abrindo o forno. O cheiro de pão recém-assado invadiu a cozinha. O que tem ele? Já voltou? Não. Acredita que ele se voltou para o lado dos ucranianos? Como assim? Disseram que quando ele chegou lá, abandonou os camaradas e foi correndo para o lado do inimigo, com uma bandeira branca na mão. 5 anos de exército, a família dele aqui, toda orgulhosa, e ele faz uma coisa dessa. Traidor maldito. Você está falando sério? Perguntei, meio sem acreditar. Misha era meu amigo. Como ficaram sabendo? Ele ligou para casa dizendo que não estava sendo bem tratado pelos superiores, reclamando de falta de comida e munição. Disse que ia se entregar. Desculpa de covarde, você sabe. Disse enquanto fatiava o pão. Eu não acho que ele faria isso, mãe. Será que era ele mesmo no telefone? Eu duvidava muito que aquilo fosse verdade. Sasha sentia muito orgulho de ser militar, ainda mais depois que foi enviado para a Operação Militar Especial, para desnazificar o país vizinho. Eu nunca gostei muito de política. Só sabia o nome do presidente e o do prefeito da cidade. Verdade pura. Ele até gravou um vídeo dizendo que estava sendo bem tratado pelos fascistas de lá. Serviu o café e sentou-se na minha frente. Os anos a transformaram em uma típica babusca. Vi na TV que eles ofereceram mundos e fundos aos nossos rapazes para que se rendam. E os traidores gananciosos acabaram acreditando virando a casaca. Meu filho, eu sou muito mais velha que você e sei do que falo. Eles querem destruir a nossa pátria, assim como tentaram na Guerra Patriota. Meu pai, seu avô, deu a vida para defender essa terra, e aqui estão eles novamente, nos rodeando como lobos, tentando tomar tudo o que nos pertence. A senhora parece até o Sasha falando, mãe. E parecia mesmo. Sasha e eu nos alistamos juntos, mas ele acabou servindo e eu fui dispensado. Fiquei um pouco chateado na época, mas depois me senti satisfeito em ter ficado para ajudar a minha mãe com a entrega dos pães. Não me compare com aquele traidor, respondeu ela, irritada. Tudo bem, mas ele também falava desse jeito. O que será que deu nele, afinal? Não sei, mas essa hora já devem ter lhe cortado a garganta. Ver minha amada mãe falando dessa forma me entristeceu, mas não deixei transparecer. Terminei o café, peguei minha correspondência e fui para o meu quarto. Tenho mais encomenda essa tarde. Vê se descansa um pouco. Até lá. Eu farei.
Fiquei chateado com o que andavam falando sobre Sasha. Pensávamos de forma muito semelhante, e se render para os nazistas ucranianos durante uma operação militar dessas proporções não fazia o menor sentido. Com a cabeça cheia de pensamentos, abri a minha carta. Dizia o seguinte: compareça no endereço São Petersburgo, Uletica Pilitova, 26K1. Tenha com você passaporte, identidade militar, agenda real. Se não comparecer dentro do período especificado, você será responsabilizado por lei. 22 de setembro de 2022, das 10 às 13 horas. Chamado para esclarecer informações e fazer alterações nos documentos de registro militar. Comissário militar do distrito de Krasnoselsk, de São Petersburgo. Na hora, fiquei surpreso e preocupado. Surpreso por ser chamado para fazer alterações em meu registro militar e preocupado pela parte que dizia esclarecer informações. Teria algo a ver com Sasha? Não era segredo que sempre fomos bons amigos, mas teria sua deserção despertado suspeitas sobre minha lealdade para com o meu país? Não pude servir e estava tudo bem. Muitas pessoas eram dispensadas do serviço militar, algo bastante comum, principalmente em uma vila pequena e isolada como a minha. Talvez estivessem apenas checando se eu ainda morava ali, mas o que realmente me deixou preocupado foi a exigência em comparecer pessoalmente e a parte sobre ter de esclarecer informações. Teria Sasha citado meu nome em alguma carta ou gravação a ponto de gerar suspeitas sobre mim? Bem, imaginei que de uma forma ou de outra tudo seria esclarecido quando eu me apresentasse. Na quinta-feira, 22 de setembro de 2022, já munido de meus documentos e o dinheiro que andava economizando, acordei cedo, peguei a condução e fui até o local indicado. Disse à minha mãe que tinha um compromisso com Natália. Sim, a mesma que havia me dado as luvas anos atrás. No fim das contas, ela não queria aquecer apenas as minhas mãos, mas manteve meu coração aquecido enquanto crescíamos e ainda o faz até hoje. Bem, deixe-me continuar contando. Não falei nada sobre minha pequena viagem à minha mãe, mas também não falei nenhuma mentira. Tinha mesmo planos de ver Natália à noite, depois de cumprir meus compromissos na cidade. Chegando na junta militar, me deparei com centenas de homens, que assim como eu, haviam sido chamados. A princípio, aquilo me tranquilizou. Significava que eu não era um caso isolado, e que a menos que todos ali fossem suspeitos de traição, aquilo tudo provavelmente não passava de um procedimento de rotina. Com licença, senhor! Disse ao primeiro oficial que vi ao entrar no prédio. Ele parecia muito ocupado. O local estava abarrotado de homens de todas as idades. Antes que ele pudesse me dar atenção, um senhor de meia idade, na verdade, parecia já ter passado dos 50, puxou o militar pela manga da camisa, também pedindo por informações. Escutem aqui! Disse o oficial, se desvencilhando do homem. Todos os que estão aqui façam uma fila em frente àquela mesa e aguardem a sua vez. Daremos todas as informações em breve quando vocês forem para o auditório. Disse isso e saiu a passos largos. Um homem gordo de bochechas vermelhas praguejava em meio à multidão. Chamam a gente em cima da hora e não oferecem nem um café. Está frio pra burro aqui.
Espero que me deem pelo menos um documento para mostrar no trabalho. Hoje não é meu dia de folga. As filas se formaram lentamente. 2 soldados passaram carregando um homem que parecia ter vindo direto da farra. O cheiro de álcool esterilizou o ambiente. Minutos depois, finalmente chegou a minha vez. Documentos, por favor. Pediu o soldado sem levantar os olhos. Entreguei. Pieta Petrov, 35 anos. Petya. Que seja, por que não serviu? Eu fui dispensado. Ok. Assine esses documentos e se encaminhe até o ginásio. Me entregou um maço de folhas de papel. Rubrica no canto da folha. Isso, a assinatura na linha pontilhada. Rápido, tem mais gente esperando. Eu não tenho que ler? Assina logo. Disse o soldado, lançando um olhar mal-humorado. Depois o oficial explica os detalhes. Está trancando a fila. Assinei tudo rapidamente e lhe devolvi os documentos. Ainda agora, não sei se faria diferença eu ter ou não assinado aquela papelada. Mas, se pudesse voltar no tempo, teria tirado minhas roupas e fingido demência. Esperei por horas naquele ginásio frio e fedorento, onde centenas de homens impacientes se espremiam à espera de alguma informação. Por volta das 2 da tarde, um oficial subiu no palco do auditório. Silêncio! Atenção! Fiquem quietos! Vocês foram chamados aqui para cumprirem seu dever para com a Federação Russa. A multidão silenciou e apenas a voz áspera do militar ecoava pelo salão. Como vocês bem sabem, o exército de nossa gloriosa nação está conduzindo uma operação especial para expulsar os nazistas da Ucrânia e liberar nossos compatriotas que estão sendo oprimidos juntos à nossa fronteira. Para isso, vocês estão sendo convocados a participar de um treinamento, a fim de estarem preparados para defender as nossas fronteiras. Vocês vão nos mandar para a guerra? Gritou o gordo, que antes estava criando tumulto na recepção. Você é surdo? Perguntou o oficial irritado. Para início de conversa, não há guerra alguma acontecendo. É uma operação militar especial. Eu tenho uma família para sustentar! Quanto tempo vai durar esse treinamento? Quando vou poder voltar para casa? Calem suas bocas e ajam corretamente! Gritou o outro oficial, tomando o lugar do anterior. Por que vocês estão todos gritando? O barulho continuou. Todos tinham mais dúvidas do que paciência. E como não permitiram a ninguém fumar no ginásio, a irritação geral estava bem acima da média. O oficial desceu do palco com um pulo e caminhou em direção à multidão. Eu estou tentando falar, mas vocês não deixam! Vocês estão gritando! Deu um passo atrás e levantou a voz para se fazer ouvir. Não havia microfone. Vocês são todos militares agora. É isso. Acabou a brincadeira. Vocês todos são militares agora. 3 dias aqui serão transferidos. Então mais 2 semanas até o treinamento. Para o pessoal de unidades, o salário será o mesmo das empreiteiras. À simples menção da palavra salário, a multidão se calou. A maioria dos presentes vivia em vilarejos pobres dos arredores, onde o trabalho era escasso e muito disputado.
Pagamentos de combate e status de veteranos de combate até o fim da Operação Militar Especial. E então vocês vão para casa. Alguma pergunta? Dessa vez, as perguntas vieram de forma mais polida. Um dos mais velhos até levantou a mão para pedir a palavra. O oficial concedeu. E o que vai acontecer com os nossos trabalhos, senhor? A gente vai acabar sendo demitido nesse meio tempo? Ninguém será demitido de seu trabalho, garantiu o militar sem pestanejar. Seus empregos estão reservados. Virou as costas e deixou o salão. Embora os outros parecessem mais animados, fiquei confuso com o que nos foi dito. Ele disse que agora éramos militares, mas não havíamos assinado contrato algum. Também falou que iríamos para o treinamento e poderíamos voltar para casa quando a operação especial terminasse. Mas o que faríamos no meio tempo entre o final do treinamento e o término das operações? Petya? Chamou uma voz em meio ao burburinho. Procurei com um olhar em meio à multidão e logo senti uma mão no meu ombro. Petya! Não pensei que encontraria você aqui também. Era Nikolai, um amigo que fiz depois de anos entregando os pães de minha mãe. Era um sujeito simpático. Trabalhava no cartório do município e nos víamos quase todos os dias. Geralmente ficávamos batendo papo quando o cartório estava vazio. Nikolai, que bom ver você! Disse com sinceridade. É sempre bom ver um rosto amigo. Você entendeu o que está acontecendo? Eu estava lá atrás e não escutei quase nada. Parece que vão mandar todos nós para o treinamento. Eu fiquei preocupado porque disseram que a gente só vai poder voltar para casa depois da Operação Militar Especial. Nikolai tentava aparentar tranquilidade, mas quando repetiu o gesto de ajeitar os óculos no rosto, notei que sua mão tremia. O Kremlin informou que apenas pessoas que cumpriram o serviço militar e tenham habilidades especiais ou experiências em combate serão convocados. Isso nos exclui. Mas acredito que aqueles que cumpram os requisitos tenham que partir para ajudar na operação. E quanto a nós? Acho que vão nos dar algum documento de liberação e nos mandar para casa. Já imaginou? Eu lutando na guerra? Mal terminou de falar e olhou em volta. Não era permitido se referir ao que estava acontecendo como guerra. Sou mais útil com uma caneta do que com um fuzil. Além do mais, sem mim, o trabalho no cartório para. Digo mesmo sobre o negócio dos pães. Se eu não estiver lá para vendê-los, o negócio acaba. A minha mãe não consegue caminhar por mais do que alguns minutos. Eu vou ligar para casa e avisar que vou ficar fora por 2 ou 3 semanas. Espero que minha mulher acredite. Senão, vou acabar ficando solteiro quando voltar. Eu digo mesmo. Respondi, enquanto ele se afastava, procurando um lugar mais sossegado. Tentei ligar para minha mãe, para avisá-la do tal treinamento, mas ela não atendeu. Passava os dias com a televisão ligada e, por estar ficando surda, o volume certamente cobria o toque do telefone. Saí à procura de um banheiro, onde poderia falar com menos barulho. E quando encontrei, liguei para Natália, que atendeu de imediato. Até que enfim deu sinal de vida, disse ela, antes que eu pudesse falar alguma coisa. Estou esperando você há um tempão. Esqueceu do nosso encontro, foi? Não. Você sabe que eu não faria uma coisa dessas? Ah, é. Pois parece que fez. Qual é a desculpa dessa vez? Desculpa nenhuma, meu bem. Olha, preste atenção no que eu tenho para falar, porque daqui a pouco eu já vou ficar sem bateria. Onde você está? Recebi uma carta para comparecer na junta militar mais próxima. Pelo jeito eles querem treinar e avaliar possíveis candidatos para ajudar na operação militar especial, entende? Mas você nem é militar? Respondeu a jovem, confusa.
Eu sei, mas eles querem que a gente treine por 2 semanas do mesmo jeito. Você pode avisar a minha mãe? Eu não quero que ela fique preocupada, entende? Alô? Natália? Natália? A bateria do meu telefone tinha terminado, mas isso não teve muita importância. Minutos depois, passaram recolhendo os celulares de todos no local. Por segurança, disseram eles. Depois de todos reunidos, começaram a chamar os nossos nomes, um após o outro, e recebemos uniformes, com a ordem de nos vestirmos imediatamente e nos apresentarmos no pátio do prédio. Sempre tive vontade de ser militar. Salários razoáveis e estabilidade eram tentadores para quem, como eu, vivia nas vilas periféricas de São Petersburgo. Mas, depois de ser dispensado, parei de alimentar qualquer pensamento nesse sentido. No entanto, ali estava eu, vestindo a farda do Exército da Federação. O uniforme era um pouco maior do que deveria, e as botas, uns 2 números maiores do que o meu. Mas disseram que era melhor assim. Assim você pode colocar um par extra de meias e deixar os pés mais aquecidos, disseram. Pensei que talvez não fosse má ideia. Segundo eles, seriam várias horas em um veículo de transporte até o centro de treinamento. Melhor seria se tivesse me fornecido meias grossas também, mas tive que me contentar com as meias que eu estava usando na ocasião. Quando penso em como tudo aconteceu, me impressiono com a capacidade do ser humano em acreditar que tudo está normal, até o último segundo, em qualquer situação. Com todos devidamente uniformizados, fomos colocados em formação do lado de fora. Em cima de uma mesa, havia vários fuzis Kalashnikov, recém-saídos de caixas que, provavelmente, estavam guardadas desde os anos 70, no fundo de algum galpão. Sem muita cerimônia, distribuíram as armas. Elas estavam um pouco enferrujadas, mas, segundo eles, limpá-las e deixá-las em condições de operação fazia parte do treinamento. Terminada a distribuição, saímos à procura de alojamentos, mas não havia nenhum. Vimos os rapazes mais novos serem embarcados em ônibus e enviados para um campo de treinamento próximo. Familiares dos que viviam naquela cidade os esperavam para uma breve despedida. A polícia local estava presente, talvez para garantir que nenhum espertinho tentasse seguir um caminho diferente. Apesar de toda a movimentação, fomos informados de que, como parte do treinamento, nosso grupo deveria providenciar os próprios abrigos, ou passar a noite ao relento. Eu me juntei a um pequeno grupo de rapazes da nossa vila e colocamos fogo em um tonel de metal que encontramos no pátio. Passamos 2 noites em volta do fogo, comendo rações vencidas e sem gosto que os soldados distribuíram. No entardecer do 3º dia, recebemos mochilas contendo um kit médico, que na verdade era apenas um cordão para servir de torniquete e mais algumas rações. Naquele cenário singular, aquele grupo de pais de família, tios e até mesmo avós, todos uniformizados e agora devidamente equipados, davam a impressão de ser uma experiente força de combate. Pelo menos de longe. Pelo menos até eu ver Nikolai se aproximando tropegamente, quase desaparecendo em seu uniforme ridiculamente maior que ele, e com coturnos que mais pareciam sapatos de palhaço de tão grandes. Vou te dizer uma coisa, amigo. Não sei que tipo de treinamento querem fazer com a gente, mas a julgar pelo pessoal que está acampado lá do outro lado do prédio... O que tem eles? Tem um lá que de tão gordo não coube em um uniforme. Uma dúzia deles não consegue nem parar em pé de tão bêbado. E tem gente com idade para ser meu pai. E eu já não sou mais nenhum garoto. Nikolai,
Você não acha que tem algo estranho nessa coisa toda? Um treinamento assim do nada e tão mal organizado? Eu acho que isso é só propaganda. Disse ele por detrás dos óculos grossos, que agora tinham uma aparência meio cartunesca, pelo contraste com o uniforme. Precisam dizer que estão treinando pessoas e chamaram a gente só para fazer volume. Pense nisso como férias do seu trabalho de entregador. Eu, particularmente, estava precisando de uma folga do cartório mesmo. Não sei, eu não tô sentindo uma boa vibe nesse lugar. Fique tranquilo, soldado. Disse ele, meio que de brincadeira. É tudo propaganda, logo a gente volta para casa. Você não viu na TV que eles estão convocando 300 mil reservistas? Esse pessoal tem experiência militar. Se for usar alguém, serão eles. Além do mais, somos civis. Bem, isso é verdade. Respondi, mas subitamente me lembrei dos documentos que assinei sem ler. Hoje, tenho certeza de que todos assinamos contratos com as Forças Armadas. Mas pouco importa agora. Voltando ao assunto. Enquanto conversávamos, uma longa coluna de faróis surgiu ao longe, na estrada em frente à junta militar. É a nossa carona, disse Nikolai, bocejando e pegando sua mochila. Já estava na hora. Estou morrendo de sono. Espero conseguir dormir no caminho. Você sabe onde fica o campo de treinamento? Não, é confidencial. Mas parece que é longe. Senão já teriam nos mandado ir andando. Avisou sua família? Sim, liguei antes de tirarem meu telefone. Minha mulher ficou uma fera comigo, principalmente quando disse que ia ficar 2 semanas sem dar notícia. Acho que ela não acreditou nessa história de treinamento. Pra ser sincero, eu também não acreditaria. E você? Eu liguei pra Natália, mas o meu telefone ficou sem bateria no meio da conversa. Pelo jeito, estaremos mesmo solteiros quando voltarmos pra casa. Disse Nikolai com um sorriso sem graça, enquanto olhava para o chão. Nessa hora, o comboio começava a parar em frente àquela multidão desalinhada. O cansaço da espera já havia acalmado um pouco os ânimos, e quando os soldados distribuíram biscoito para levarmos na viagem, o mastigar crocante de centenas de bocas substituíram os murmúrios da tropa. Eu preferi não tocar nos meus. Atenção, homens! Soou a voz do comandante Medvedchuk, já totalmente equipado. A espera havia sido longa. Sua voz era séria, e o olhar que nos espreitava de dentro de sua balaclava fez com que o silêncio caísse sobre nós como uma densa névoa de ansiedade. Como vocês sabem, o treinamento de vocês já começou. Até chegar ao seu destino, devem manter o silêncio. Vocês receberão o restante do equipamento e entrarão nos veículos indicados. O comandante estava em pé ao lado de um tanque T-62. Atrás dele haviam inúmeros blindados de transporte de tropas BRT-80 e caminhões de transporte. Uma longa fila foi formada, passando primeiro pela traseira de um caminhão e depois sendo direcionada aos veículos seguintes. Nikolai foi um dos primeiros a se posicionar na fila e fiquei logo atrás. Não estava com pressa. O meu estômago estava embrulhado. A fila andava lentamente, e quando a traseira do primeiro caminhão surgiu à minha frente, pude notar que os equipamentos restantes consistiam em carregadores, munições e granadas. Ei, essas granadas são de verdade? Perguntou o rapaz à minha frente. O sargento que as entregava respondeu rispidamente. É claro que sim, seu imbecil. Toma cuidado para não se explodir com isso. Mas... Começou o rapaz. Vamos logo, todos calados! Disse um oficial o interrompendo.
Calhe a boca e entre no veículo. É aquele ali. Ainda cabem mais 7. Quando chegou a minha vez, permaneci calado. Apenas peguei o equipamento e caminhei até o veículo. Não era um caminhão, afinal, mas um daqueles tanques de transporte de 8 rodas. O espaço era claustrofóbico e o barulho do motor ensurdecedor. Quando a porta se fechou, o comandante do tanque se virou. Soldados, vocês farão tudo o que eu disser sem reclamar e ficarão em silêncio até chegarmos. Chegaremos ao amanhecer. E nada mais foi dito por ninguém, por algum tempo. Meu coração pulava em meu peito. Lembrei-me do dia em que meu pai me espancou na infância, por causa das benditas luvas dadas por Natália. Aquela sensação de uma vida pacata, apesar de tudo, sendo brutalmente interrompida por uma realidade que eu não conhecia, estava de volta. Mas não era o meu pai com um sorriso sinistro no rosto que se aproximava, mas sim o desconhecido. O veículo começou a se mover e podia jurar que, se passasse por cima de uma moeda, seria capaz de adivinhar o valor, já que a suspensão parecia ser inexistente e o terreno irregular tornava a experiência da viagem parecida com a de montar um touro mecânico em meio a um terremoto. O motorista e operador da metralhadora, assim como o comandante, pareciam inabaláveis. Já os 9 tripulantes, todos inexperientes e assustados, mantinham o silêncio fúnebre de quem tem mais dúvidas do que certezas. Eu, particularmente, só tinha uma certeza: eu não deveria estar ali. A noite passou de forma tensa e vagarosa. O barulho do motor tinha me deixado com uma dor de cabeça horrível. Ao meu lado, um rapaz chorava copiosamente, apoiado sobre seu rifle, tentando inutilmente esconder as lágrimas que agora refletiam os primeiros raios de sol que entrava pelas 2 estreitas janelas frontais. Imaginei como estaria Nikolai no veículo à frente. Me perguntei se o treinamento de Sasha também teria sido assim. Minha boca estava seca como um deserto, e só então percebi que eu não havia recebido um cantil com água. O rapaz ao meu lado carregava o seu na cintura, e a julgar pelas gotículas que brotavam do metal, devido ao aumento da temperatura no interior do tanque, devia estar cheio. Ei, amigo, Disse ao seu ouvido. Ele deu um salto em seu assento. Estava concentrado demais observando o que se passava pela janela do motorista. Virou-se para mim e seus olhos, jamais esquecerei aqueles olhos, estavam vermelhos e inchados. Apontei para o cantil e ele o entregou sem prestar muita atenção em mim. Pareceu estar tomando coragem. Comandante, disse ele finalmente. Aquela placa! Calado! Gritou o comandante sem olhar para trás. Eu mandei ficar com a boca fechada. O suor empapava a gola de seu uniforme, enquanto tentava prestar atenção à comunicação de rádio que lhe chegava pelos fones de ouvido. O motorista, que até então dirigia com a cabeça para fora do veículo, se recolheu após um breve cutucão do comandante, fechando a escotilha. As janelas frontais também foram fechadas, deixando somente uma estreita ranhura, pela qual o motorista mal conseguia enxergar. A escuridão voltou a tomar conta do ambiente. A única luz vinha do monitor do atirador, que parecia mais tenso do que seria normal em uma viagem de rotina como essa. Bebi alguns goles de água e, ao devolver o cantil, me aproximei e falei o mais baixo que conseguia, de modo que o rapaz conseguisse escutar.
O que tem a placa? Perguntei. Meu coração já estava perto de explodir, com uma forte sensação de angústia. Ucrânia. Foi tudo o que consegui escutar antes da explosão. O veículo inteiro pareceu ter sido arremessado contra uma parede, e em um piscar de olhos, tudo estava cheio de fumaça, gritos e a tosse da tripulação que sufocava. Felizmente, alguém abriu a porta traseira do tanque e, com dificuldade, consegui me arrastar para fora. Escutei o som distante de disparos e o ricochete das balas que atingiam a blindagem de nosso tanque. Eu não sei o que deu em mim, se foi surpresa, choque ou o medo da morte, mas mesmo sem nunca ter disparado uma arma na vida, me vi agachado atrás de uma pedra na beira da estrada, disparando contra um inimigo que eu sequer podia ver. Aquilo era muito diferente dos jogos. De relance, vi quando uma veloz linha de fumaça saiu da floresta ao lado da estrada e atingiu o veículo que estava à nossa frente. Era a posição inimiga. Imagino que tivemos sorte em conseguir abandonar nosso veículo antes, pois, diferente do que aconteceu conosco, este explodiu imediatamente em uma enorme bola de fogo. Sabia que Nikolai estava morto, mas simplesmente não processei a informação naquele momento. Acho que quando o nosso está na reta, a gente entra no modo automático, sabe? Me deitei no chão e descarreguei minha arma na direção da floresta. Nada mais passava pela minha mente, além dos 3 carregadores que ainda tinha à minha disposição, e do inimigo, que acabara de nos emboscar. Os homens que haviam descido dos veículos da vanguarda atiravam para todos os lados e caíam como sacos de batata ao serem alvejados. Naquela floresta! Blá! Gritei, apontando para o inimigo. Não imaginei que me dariam ouvidos, mas, como uma reação em cadeia, os rapazes começaram a pelo menos atirar na direção certa. Avancei em busca de uma melhor cobertura. Ao meu lado, nosso comandante parecia encarar as nuvens com os olhos arregalados. Seu uniforme estava pegando fogo da gola até o cinto, onde terminava abruptamente em um emaranhado de carne e sangue. Os veículos atrás de nós começaram a dar meia volta. Apenas os 5 primeiros tanques e alguns caminhões permaneciam parados. 4 dos blindados estavam destruídos. Éramos cerca de 50 homens, apoiados por uma metralhadora e um canhão de 30mm, do único tanque sobrevivente. O motorista do nosso carro de combate se jogou ao meu lado. Seu peito pousando na poça deixada pelo comandante que ali jazia. Se a gente ficar aqui, estamos mortos! Disse ele. Jogou uma granada na direção do inimigo, levantou e saiu correndo em direção a eles. Não sei se foi coragem ou burrice, mas vendo aquilo, fiz o mesmo. E assim fizeram os demais, usando também granadas de fumaça. Corremos como loucos em direção aos tiros. Confesso que para mim aquilo tudo pareceu acontecer em câmera lenta. Tudo estava suspenso em uma caótica nuvem de balas e detritos. Nosso canhão de 30mm se calou, e meu próximo passo em meio à fumaça que se dissipava encontrou o vazio. Caí em uma trincheira. Os inimigos pareciam estar recuando para outra posição. À minha frente, um soldado inimigo acabara de ser atingido e se juntava aos vários corpos que ali jaziam, espalhados como lixo. Subprodutos da máquina de guerra que, às nossas custas, aquecia os seus motores.
Aqueles malditos estavam nos usando como bucha de canhão. Haviam nos mandado além da fronteira, direto para o fronte. Compreendi finalmente o desespero do rapaz que chorava durante a viagem. Certamente viu alguma placa na estrada mostrando que tínhamos deixado a Rússia e entrado em território inimigo. Avancei rápida e cautelosamente por entre a rede de trincheiras, procurando uma posição de tiro de onde pudesse ver o inimigo. Mas, para minha surpresa, havia apenas alguns deles em campo aberto. Meia dúzia batia em retirada, enquanto 2 ou 3 davam cobertura. Fiz mira em um dos que disparavam contra nós e apertei o gatilho. Pude ver o rosto dele enquanto procurava, em vão, cobertura contra os disparos. Aquele momento pareceu durar para sempre. Eu, que nunca tive a menor intenção de fazer mal a alguém, estava tentando matar aquele homem. Bem, não só tentei, como consegui. Seu corpo caiu sem vida, assim como o de seu camarada, que em desespero saiu da mata para o resgatar. Logo, a metralhadora inimiga descobriu minha posição e começou a disparar freneticamente. Ao que parecia, tínhamos conseguido dominar aquela posição, a um custo altíssimo, obviamente, já que, naquele momento, parecíamos termos sido reduzidos a menos de uma dezena de homens. Depois de algum tempo, os disparos pararam. O inimigo escapou, deixando para trás meia dúzia de mortos, e agora estávamos sós. Éramos 8 sobreviventes ao todo. Enquanto a adrenalina baixava, decidi procurar por munição entre os corpos, enquanto o restante dos rapazes, após verificarem que nenhum dos veículos permanecia operacional, reviravam os abrigos em busca de um rádio, na esperança de pedirem socorro. Para meu espanto, escutei um deles dizer: "Parece que os bastardos da OTAN finalmente decidiram nos invadir." Era óbvio que não percebiam o que estava acontecendo. Como muitos, morreriam sem saber. Por estar a alguns metros do grupo, fui arremessado para longe pela explosão que os obliterou. Devo ter apagado por alguns minutos. Minhas pernas estão destruídas. Por sorte, o cordão do meu kit médico acabou dando mesmo um bom torniquete. Consegui me arrastar até esse canto e no bolso de um ucraniano achei esse telefone, com o qual deixo esse meu relato. Não sei nem porquê, na verdade. Talvez para que alguém, ao encontrar o meu corpo, saiba que não fui um monstro e tenha a bondade de devolver o meu corpo à minha mãe. Quando criança, eu só queria ler os meus quadrinhos em paz, embaixo das cobertas. Como adulto, eu só queria entregar pães feitos pela mamãe e me casar com Natália. Parece que acabei baixando a guarda de novo. Natália, meu amor, eu não tentei tomar essa terra da mesma forma que não roubei aquele par de luvas. As coisas mudam sem aviso e está tudo bem. Diga à esposa de Nikolai que ele foi corajoso. Tem um drone lá em cima no céu. Está chegando perto. Não me admira que a artilharia deles seja tão precisa. Eu acho que está na hora de eu ir. Te amo, mãe.
Усіх єдину наш гордий клич народові несе, вітчизні будь, ти вірний без зупину, нам Україна вище понад все. Вітчизні будь, ти вірний без зупину, нам Україна вище понад все. Веде нас у бій, героїв наших слава, для нас закон, найвищий то наказ. Соборна українська є держава, одна навік, пісяну Богом раз. Соборна українська є держава, одна навік, пісяну Богом раз. Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham gostado do conto. Embora os personagens sejam fictícios, essa é uma história real e vem acontecendo já há quase um ano. Inclusive, alguns diálogos, como o que acontece no auditório, foi traduzido diretamente de vídeos gravados pelos próprios conscritos russos. O mundo está entrando em uma era conturbada. E agradeço a cada um de vocês por estarem ajudando a dar um passo na direção certa, fazendo da literatura algo cada vez mais acessível ao escutar e divulgar os nossos audiolivros. Gostaria de agradecer a cada um dos amigos que ajudaram com essa produção, emprestando suas vozes e seus talentos ao interpretar os personagens. Carlos Eduardo Valente, já um conhecido parceiro do canal e amigo, com quem converso por horas pelo WhatsApp sobre essa paixão que temos em comum, que é o mundo da sétima arte, da narração e dos audiolivros. Muito obrigado, amigo. Agradeço também ao grande Marcelo Fávaro, do canal Conta um Conto. Além de ser um ótimo narrador, ele também escreve e narra suas próprias histórias. Vale a pena conferir o canal dele. Dando vida à senhora Petrov, na sua fase mais jovem, temos Aline Albany, que também faz parte do grupo musical Cavalgando o Vento, e é minha amiga há quase 20 anos. Muito obrigado, Aline, pela força. E, falando na senhora Petrov, não posso deixar de agradecer a Simone Alves da Silva, minha cunhada e amiga, que nos agraciou com a voz da idosa mãe do nosso protagonista. Curtam a página dela no Instagram e conheçam o seu trabalho com decoração para festas e eventos. Um agradecimento especial ao meu irmão Alexandre Sagaz, por ter dado vida ao melhor amigo do protagonista, Nikolai. Professor de violão, com uma vida de experiência, acabou revelando que, além de músico, é também um ótimo ator. No papel de Natália, contamos com minha excelentíssima esposa, que aceitou o desafio depois de muita insistência da minha parte, e por isso agradeço de coração. E por último, mas não menos importante, agradeço a cada um de vocês inscritos no canal, por estarem aqui para assistir ao nosso trabalho. Aqui embaixo do vídeo, temos ferramentas poderosas para fazer com que mais histórias originais sejam contadas em nosso canal. O botão curtir, que se você ainda não usou, ainda dá tempo de clicar nele. O botão compartilhar, que é a maneira mais fácil de indicar o vídeo para um amigo. E o botão valeu. Quando você clica nesse botão e faz uma doação, a plataforma identifica automaticamente o canal como sendo uma fonte de renda para eles. Assim como você compra um pastel na feira ou uma latinha de refrigerante em um dia quente, contribuir com o canal através desse botão pode não fazer muita diferença no seu bolso. Mas para o canal,
Cada contribuição ajuda para que possamos continuar oferecendo conteúdo de qualidade a vocês. E pode ter certeza de que você será lembrado por isso. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e nos vemos novamente aqui no canal Domínio Público Audiolivros.